E aí, gente, tudo bem? Bacana. Então vamos prosseguir aí as nossas aulas de matemática fundamental. Hoje nós vamos falar da área das principais figuras planas. Nós vamos aproveitar aí que nós já falamos, já estudamos as medidas de superfície, né? As unidades de área, unidades de superfície. Então, nós vamos utilizar esse conhecimento para estudarmos a área das principais figuras planas. Tá? Isso é geometria. Tá bom? Cai muito em concurso. Né? Muito cobrado isso aí. Então nós vamos aprender isso aí com calma. Como sempre, não tem pressa. Bem devagar. Para todo mundo entender. Tá bom? Então vamos lá. Bom, a área do paralelogramo. O que é um paralelogramo? O paralelogramo é uma figura plana, portanto tem área, né? Onde os quatro lados são paralelos 2 a 2. Então veja essa primeira figura aqui, ó. Esse lado aqui de cima, ó, esse lado aqui de cima, tá vendo? Ele é paralelo a esse lado aqui embaixo aqui, ó. Olha só. Tá vendo aqui? Esse lado é paralelo com esse lado aqui, ó. Esse lado aqui de cima aqui. E esse lado aqui, ó, é paralelo com esse lado aqui, ó. Então nós temos os lados paralelos 2 a 2. É um paralelogramo. Ok? Veja que o retângulo aqui do lado também é um paralelogramo. Tá certo? Os lados são paralelos 2 a 2. Porém, o retângulo tem os quatro ângulos internos retos, ou seja, medindo 90 graus. Tá? Esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Esse daqui de cima aqui, ó, é de 90 graus. Esse aqui também, ó, é de 90 graus. E esse aqui também de 90 graus. Tá certo? Então, o retângulo é um paralelogramo que tem os quatro ângulos internos retos. O que é um ângulo reto? É um ângulo que mede 90 graus. Tá certo, gente? Dá para entender isso aí? Muito bem. Como é que eu calculo a área de um paralelogramo? Como que eu calculo a área de um retângulo? A área que eu vou representar por S vai ser a medida da base, que eu vou representar por B minúsculo. Olha a base aqui, ó. Aqui é a base. Olha só. Esse lado aqui é a base, que eu chamo de base. Aqui no retângulo também a mesma coisa lá. A base. Então vai ser essa medida da base vezes a medida da altura. Né? No retângulo, a altura é esse lado aqui, ó. Tá? Que forma um ângulo reto com a base. No retângulo, então, nós temos base e altura. Tá vendo aqui?
No paralelogramo, a altura não é esse lado aqui não. Ó. A altura é isso aqui, ó. Vamos tentar representar aqui, ó. Pegar aqui a altura, ó. A altura é isso aqui, tá vendo? Olha aí. Eu pego esse ponto aqui em cima, ó, traço uma perpendicular até na base. Essa medida aqui é a medida da altura que está representado, né, por esse segmento A aqui, ó, esse daqui. Olha aqui, esse segmento aqui é a altura, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Tá? A altura sempre é perpendicular à base. A altura sempre forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, nós temos o seguinte, que a medida da área S é igual ao produto é o resultado da multiplicação, entre as medidas da base e da altura correspondente. Então, a área do retângulo, a área do paralelogramo, seja ele qual for, né, é a base vezes a altura. Entenderam, gente? Nos exercícios, né, a gente vai perceber isso aí melhor, né, com a prática que a gente aprende. Veja que nós não vamos demonstrar nenhuma dessas fórmulas. Não vem ao caso agora, né? Nesses nossos primeiros estudos sobre geometria. Certo? Nós vamos usar isso aí como ferramenta. Estamos usando a matemática fundamental, né, nesse nível. Ela é usada como ferramenta de trabalho, né? Ferramenta para o nosso dia a dia, certo? Portanto, não vamos demonstrar essas fórmulas. Num curso mais avançado de matemática, né, aí sim, nós trabalharemos com as demonstrações. Tá bom? Bom, vamos ver a área do quadrado. Facinho, facinho, olha. A área do quadrado, o quadrado é um paralelogramo que tem os 4 lados iguais. Não é isso mesmo? Como a área de um paralelogramo é base vezes altura, se eu chamar cada lado de L, olha só, os 4 lados são iguais e os 4 lados têm o valor de L. Então, a área do quadrado vai ser L vezes L, ou seja, L elevado ao quadrado. Então, a medida da área S de um quadrado de lado L é igual ao quadrado da medida desse lado. É o lado elevado ao quadrado. Está vendo como que uma coisa puxa a outra? Né? O quadrado é um paralelogramo. Né? Então, a área dele é lado vezes lado, lado ao quadrado. Triângulo. Para calcular a área de um triângulo, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. A área de um triângulo, tá certo? Olha aí. É igual a medida da base, B, vezes a altura A, dividido por 2. Então, eu digo que a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Onde B é a medida da base, A é a medida da altura. Tranquilo? Olha lá a altura. A altura vai ser essa medida aqui, ó. Isso aqui. Tá? Isso é a altura. Sempre a altura é perpendicular à base. Sempre ela vai formar um ângulo de 90 graus com a base.
Então, nós temos que a medida da área S de um triângulo é igual ao semiproduto, quer dizer, a metade do produto, né? Dividido por 2 aqui, ó, a metade, entre as medidas da base pela altura correspondente. Então, é só guardar essa fórmula aqui, ó. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Base vezes altura dividido por 2. Ok? É fórmula mesmo, né? Tem que memorizar. Essa figura aqui, ó, é o trapézio. Tá vendo? Veja que ele não é um paralelogramo aqui, ó. Ele tem dois lados paralelos, mas os outros dois não são paralelos. Estão percebendo aí? Então, a área do trapézio, olha lá, a fórmula é meio complicada, mas dá para memorizar. Né? Fazendo os exercícios, a gente não vai esquecer mais. Ó. A área do trapézio é a base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. Esse Bzinho aqui, ó, B minúsculo, é a base menor. Esse lado aqui, ó, é a base menor. Esse Bzão aqui, ó, B maiúsculo, é a base maior. Então, B minúsculo é a medida da base menor. B maiúsculo é a medida da base maior. E A, conforme nós já explicamos, é a medida da altura. Então, eu digo que a medida da área S de um trapézio é igual ao semiproduto, a metade do produto, né, dividido por 2, entre as medidas da altura e da soma da base. Trocando em miúdos, a área do trapézio é a base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. Certo? Eu somo as medidas da base menor com a base maior, o resultado eu multiplico pela altura e o resultado eu divido por 2. Aí eu vou achar a área do trapézio. Certinho, gente? Losango. Olha só, losango é essa figura aqui, ó. Observem o seguinte, que essa linha aqui, ó, esse segmento de reta aqui, tá certo? Que une dois vértices opostos da figura, isso aqui eu chamo de diagonal. Isso aqui é uma diagonal. Tá vendo? Veja que no losango eu tenho duas diagonais, olha aqui, ó. Duas diagonais. Uma diagonal que é a diagonal maior, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Ela aqui dentro, aqui, pontilhada. Essa aqui é a diagonal maior. E a outra diagonal, ó, que é a diagonal menor. Então, para calcular a área do losango, eu vou pegar a diagonal maior, que eu vou chamar de D maiúsculo, multiplicar pela diagonal menor, que eu vou chamar de D minúsculo, e dividir por 2. Só isso. Então, a área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Tá? Onde D maiúsculo é a medida da diagonal maior, D minúsculo é a medida da diagonal menor, ok? E a área? A medida da área S de um losango é igual ao semiproduto, metade do produto, entre as medidas das diagonais. A área do losango é dada, então, por essa fórmula aqui. Ó. É a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Beleza? Ah, maestro, como é que eu vou guardar isso tudo? Fazendo exercício. Né? Fazendo exercício, você vai memorizar isso aí, todas essas fórmulas. A tal ponto, né, de não precisar mais ficar anotando
as fórmulas. Quando você vê a figura plana, você já vai lembrar. Ó, área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Você nunca mais vai esquecer. Tá bom? Por isso que tem que exercitar. Área do círculo. O que é o círculo? É essa região aqui, ó. Toda essa região aqui, toda essa área, toda essa superfície que fica dentro dessa linha aqui, que nós chamamos de circunferência, né? Isso aqui é um círculo. A área do círculo é dada por πr ao quadrado, onde r é a medida do raio. O que é o raio? É o segmento de reta que vai do centro da circunferência, que é esse ponto aqui, ó, lá no centro, até a circunferência. Tá vendo? Essa medida aqui, ó, olha aqui, é o raio. É a medida do raio. Isso é o raio de uma circunferência. Então, a medida da área S de um círculo é igual ao produto de π. Π é um número irracional, né? Futuramente nós vamos aprender isso aí. Tá certo? Agora nós vamos usar esse π aí como ferramenta. Ele vale aproximadamente 3,1416. Esse é um valor aproximado de π. Tá bom? Por quê? Porque os números irracionais, eles não podem ser escritos em forma de fração. Tá certo? Então, π vai dar 3,1416 e uma infinidade de números aqui para frente, que não tem fim. É por isso que eu digo que o π é aproximadamente 3,1416. Ele é um número irracional. Π, letra grega. Então, eu vou pegar esse número aqui, 3,1416, e multiplicar pelo quadrado da medida do raio. Eu vou obter, então, a área do círculo. Tá? É só guardar que a área do círculo é igual a πr ao quadrado. A área do círculo é π vezes a medida do raio elevado ao quadrado. Na hora que a gente estiver fazendo os exercícios, vocês vão visualizar isso aí melhor. Tá bom? É preciso diferenciar o círculo da circunferência, tá? Quando eu falo em círculo, eu estou falando em área. É toda essa região aqui, ó. Tudo isso aqui, né? Olha só. Tudo que está aqui dentro aqui, ó, dessa linha curva, isso é o círculo. A circunferência é só essa linha aqui de fora aqui, ó. Tá certo? Área plana de figuras compostas. A medida da área de figuras compostas, planas, se faz decompondo a figura em figuras planas conhecidas e determinando a soma das medidas das áreas de cada uma das figuras componentes. O que é isso, maestro? Fácil. Olha só. Suponhamos que eu tenho uma figura assim, ó, só para vocês entenderem, ó. Eu tenho uma figura assim, ó. Olha a minha figura. Que figura bonita. Olha só. Aí eu quero calcular a área dessa figura plana aí. Eu posso fazer assim, eu posso dividir essa figura em duas aqui, ó. Tá certo? Do lado de cá eu tenho um quadrado, ou um retângulo. Do lado de lá eu tenho um triângulo, tá vendo? Aí eu calculo a área desse quadrado, depois eu calculo a área desse triângulo, somo a área do quadrado com a área do triângulo e vou obter a área dessa figura plana composta. É isso que ele está falando aqui, ó. Vamos ver, ó. A medida da área de figuras compostas planas se faz decompondo a figura em figuras planas conhecidas e determinando a soma das medidas das áreas de cada uma das figuras componentes. Beleza? Observação.
A medida do comprimento C da circunferência, tá? Lembra que eu falei que círculo é área, circunferência é essa linha aqui do lado de fora, né? Que delimita o círculo. Circunferência, então, é comprimento. Círculo é área. Então, a medida do comprimento C da circunferência de raio R é igual ao duplo produto entre as medidas de π e do raio da circunferência. Ou seja, o comprimento da circunferência é 2πr. Você pega 2, multiplica por π, que é 3,1416, né? E depois multiplica pela medida do raio. R é o raio. Então, eu digo que o comprimento da circunferência é 2πr. 2 vezes π vezes o raio. Ok? Gente, tudo isso aqui é fórmula, tá? Vocês vão memorizando essas fórmulas aí, fazendo os exercícios, tá? E vai chegar num ponto que vocês vão memorizar isso aí e não vão esquecer mais. Muito importante essas fórmulas, né, da área das principais figuras planas. Nós vamos usar muito isso aí em geometria, tá bom? Para o resto da vida, né? Não é só para aprender agora, não. Então, vamos ver aqui, ó, os exercícios. Nos exercícios, vocês vão, né, praticar isso aí. Olha só. Determine a medida da área de um paralelogramo cuja base tem por medida 7 centímetros e por altura 6 centímetros. É só usar a fórmula. Número 6. Determine a medida da área de um retângulo cuja base tem por medida 108 milímetros e por altura 100 milímetros. Mesma coisa. Número 7. Determine a medida da área de um triângulo cuja altura tem por medida 7 km e cuja base tem por medida 6 km. Olha aí, base vezes altura dividido por 2. Facinho. 8. Determine a medida da área de um losango, cuja medida da diagonal maior é o dobro da medida da diagonal menor. Veja bem, a medida da diagonal maior é o dobro da medida da diagonal menor, sabendo-se que a medida da diagonal maior, sabendo-se que a medida da diagonal menor é de 6 metros, tá? Cuidado com esse exercício, vamos entender bem. Determine a medida da área de um losango, cuja medida da diagonal maior é o dobro da medida da diagonal menor, sabendo-se que a medida da diagonal menor é de 6 metros. 9. Determine a medida da área de um círculo, cujo raio tem por medida 2 metros. Número 10, aqui ele deu a figura aqui, ó, de um trapézio, né? Isso aqui é um trapézio. E aí ele fala assim, ó, determine a medida da área do trapézio da figura, dessa figura aqui, sendo que A é igual a 2 metros, B é igual a 4 metros e C é igual a 5 metros. Tranquilo, gente? É isso aí, então. Façam os exercícios que na próxima aula nós vamos corrigir. Até lá, então.